Zoom Fashion. Oferecimento Cadima Shopping, o maior shopping da região. Olá, nós vamos entrevistar hoje Renata Steffen. Renata é de Friburgo e tem realizado sonhos de vários estudantes de moda. Ela passou, em primeiro lugar, para o Senai CETIC, no Rio de Janeiro, conseguiu estudar na famosa Central Saint Martin, que é a escola, o berço de vários grandes estilistas como John Galliano, né, Alexander McQueen, e agora, ela acaba de sair da Hermès, onde ela trabalhava, e foi admitida como estilista prêt-à-porter femme da linha Icône, na Louis Vuitton. Renata, muito obrigada por ter aceito esse convite. Tá? Obrigada a vocês. Estou muito, muito honrada de poder falar com vocês, com a TV Zoom. Fico muito feliz de poder compartilhar a minha história pelo interesse que vocês estão tendo. Muito obrigada. Renata, quando é que surgiu em você o desejo de trabalhar com moda? Olha, eu não consigo nem lembrar o momento em que isso aconteceu, porque, para mim, parece que eu nasci assim. Eu me lembro de eu desenhando desde muito pequena, 10 anos, na escola, atrás das provas, atrás do dever de casa. Tinha sempre um croquis, tinha sempre um desenho, tinha professor que pedia para eu não desenhar na prova. Então, assim, desde muito pequena, eu sou apaixonada pela silhueta de moda feminina, por criar uma mulher, um personagem através de desenho. E obviamente, eu via filmes na televisão e a minha mãe sempre me incentivando, que eu desenhava muito bem, foi ficando mais forte em mim, essa paixão por moda, desde muito jovem, muito pequena. E qual a diferença entre o seu trabalho na Hermès e o trabalho agora na Louis Vuitton? Então, na Hermès, eu era estilista também, prêt-à-porter, de todas as linhas que eles tinham, e na Louis Vuitton, eu sou estilista prêt-à-porter da linha Icône. A diferença principal é que na Hermès, sempre que eu criava algo, eu tinha que passar por uma aprovação de um designer superior a mim para aquilo que eu havia criado. Enquanto na Louis Vuitton, na linha Icône, o que eu crio, eles vão lançar. Então, na verdade, na Louis Vuitton é como se eu estivesse num posto um pouco mais livre, onde eu tenho mais notoriedade, e aquilo que eu desenhar, aquele tecido que eu escolher, vai direto para o ateliê onde ele vai ser feito. Em ambas as marcas, tanto na Hermès quanto na Louis Vuitton, eu faço pesquisa, eu faço o desenvolvimento do produto, eu faço a maquete, eu faço um pedaço da manga para convencer o meu superior da ideia que eu tive, eu faço pesquisa de bordado, eu faço pesquisa da silhueta. Então, em ambas as marcas eu tinha essa liberdade de criação. Porém, na Vuitton é como se fosse mais fácil para mim agora de ter a aprovação daquela ideia que eu tive. Eu sou mais livre nesse momento, nessa linha Icône na Louis Vuitton. Ótimo. E qual é para você a moda da mulher contemporânea? Como é que você define isso? Isso é uma pergunta muito boa, e eu vou usar até o que eu faço na linha Icône para responder isso. Nós não seguimos nenhum tipo de tendência. Nós pensamos aqui que nós somos a tendência, nós dizemos qual é a tendência. Então, como que a gente faz isso? A palavra principal do nosso quadro de inspiração é contemporaneidade. Independente do tema da coleção, vai estar sempre escrito lá no nosso board contemporaneidade. A mulher tem que ser sempre moderna. Quem é a mulher moderna? Como ela se veste? A mulher moderna, para nós designers de marcas de luxo assim, a mulher moderna é uma mulher que vai se sentir confortável dentro daquela roupa em que ela está usando. Ou seja, aquela roupa que ela está usando faz parte dela, independente da idade. Ela pode estar usando uma roupa muito mais descolada, muito mais cool, muito mais jovem do que, na verdade, a idade dela. E aí ela é uma mulher moderna, em oposto, uma mulher que está usando algo que pode ser moderno, mas que não appartient, não faz parte daquela característica dela, não vai retratar uma mulher moderna. Então, eu diria, uma pessoa que
para mim, está usando algo atemporal, que pode ser usado diversos anos e que está confortável dentro daquela roupa. Aquela roupa faz parte da característica, da personalidade dela. Para mim, essa é uma mulher moderna. Quais são as peças para você icônicas hoje? Peças icônicas para mim. Eu acredito. As peças, vou começar pelas simples. Simples, como essa que você está usando, o knitwear de gola rolê, para mim, que vai ser para sempre, bem cortado, impecável, numa cor moderna, como a que você está, por coincidência. Então, para mim, isso seria uma peça icônica, você mantém ela. Vestidos, para mim, simples envelope, um vestido envelope simples, icônico para mim, pode ser de couro, pode ser de algodão, uma jaqueta bem cortada é icônico para mim. Então são peças realmente que você pega no guarda-roupa e elas vão estar 15 anos com você, e você pode passar para sua filha, e elas estão inteiras, e elas estão perfeitas, e elas não estão associadas a um tempo. Isso para mim são peças icônicas. Eu estou vendo Kate Richards aí atrás de você, né? Né? Exatamente. Quais são os seus ícones dentro e fora da moda? Exato. Bom, dentro da moda, meus ícones são mulheres que, quando eu estou criando, eu imagino a peça nelas, e se a peça fica boa nelas, para mim eu criei a peça certa. Óbvio que são mulheres idealizadas na minha cabeça, né? Elas não existem tal como são, mas esteticamente eu sempre penso em determinadas mulheres. Tem a Lady Diana, que eu sempre, para mim, a calça que fica boa nela vai ficar boa em qualquer coisa. Então, como a Lady Diana se vestiria hoje, se ela estivesse aqui hoje, e se ela fosse a representação da modernidade, eu sempre penso nela. Quando eu estou fazendo uma peça mais clássica, tem a Amal Clooney, tem a Angelina Jolie, que eu gosto, mas essas são realmente mulheres da idealização estética. Tem um outro lado em mim, que é quando eu estou criando, em que eu imagino uma mulher que não tem rosto, ela não tem rosto, porém ela tem personalidade. Essa é a musa, quando eu estou desenhando, que realmente eu crio. Quem é essa mulher? Elegante, atemporal, clássica, incapaz de qualquer indelicadeza, altiva, bem-sucedida. Então, alguma coisa de política dentro dela. Então, eu sempre tento pensar nesse tipo de personalidade. E essas seriam, na verdade, o meu ícone dentro da área da moda. Fora da moda, fora da moda, a minha bisavó, a minha avó e a minha mãe, essas três mulheres, elas se vestem de uma forma que eu gosto muito. E assim, a minha mãe, ela é muito severa, as críticas dela são muito afiadas em termos de gosto. Então, assim, se eu conseguir agradar ela, a minha chefe vai gostar. Então, eu pergunto para ela, mãe, você usaria isso? Usaria assim, assim, assado? Passo adiante no Louis Vuitton, eu sei que vai dar certo. Então, assim, minha mãe, por exemplo... Ela é sua chefe. Minha mãe, ela é mais difícil, e a minha mãe me conhece. Então, assim, quando eu faço uma peça que não sou eu, ela fala, não é você. Aí eu vou e troco a peça e passo adiante, a peça funciona. Então, assim, é uma grande sócia no meu business sense. Olá, sou Heloísa Barra, estou aqui no Shopping Cadima para dar um giro com o Zoom Fashion pelas novidades do inverno. Vamos começar pela alfaiataria, que é uma das tendências que mais dominou a passarela. A Maria Emília sabe disso e apostou. Uma calça bem cortada, blazer com textura de pele, tudo preto no branco. Na Maria Emília, o tricô fluo lima energiza o estilo, porque cor não pode faltar no seu guarda-roupa. Ou tudo simplesmente branco, no visual super confortável em moletom. Verde, lima, rosa, os tons do arco-íris se misturam numa peça que é fundamental no inverno, o tricô colorido. E na MG2, os tricôs estão lindos, não perca! Além dos tricôs coloridos, a MG2 investe em peças desejo, como esse macacão jeans com recortes estratégicos, ou o conjunto de moletom muito confortável, todo branco. Sem esquecer do desejo máximo feminino
que é o animal print em casacos irresistíveis. Na MG Tuizoff, as calças jeans têm lavagens e preços bem charmosos. Elas combinam com pulls vibrantes ou com delicados casaquinhos com um toque de plumas nas mangas. Gente, eu estou aqui na Havaianas e se você gosta de arco-íris e de moda manifesto, você tem que conhecer a coleção Pride. Quem vai apresentar para vocês essa coleção e as street bags de várias cores é a Roberta Bianchini. Esse é o tênis Pride Rainbow com arco-íris na sola. Em material reciclável, 7% da sua venda vai para a ONG All Out, que defende os direitos LGBTQIA+. Gente, eu comprei uma street bag pra mim. Quem é que usa? Meu marido. No Shopping Cadima, você vai ver vários painéis como esse aqui, que vão ajudar você a encontrar seu estilo. Esse aqui fala da cor fúcsia, que é um rosa super vibrante. Vem para o shopping energizar o seu guarda-roupa com as cores super fortes desse inverno. Nos seus 13 anos, né, você disse que você foi estudar francês na Aliança Francesa em Friburgo, né? E você disse para sua mãe, né, Lia, né, que você estava indo estudar francês na Aliança porque você ia ser diretora da Chanel, né? Quando é que surgiu essa admiração pela Chanel? Com 13 anos. 13 anos. Eu vi um filme chamado Chanel Boy Capel, a história dela com o boy, com esse rapaz. Heloísa, eu vi o filme e eu senti dentro de mim. Eu sei que às vezes é até assim, eu nem falo isso muito para as pessoas. Estou falando aqui primeira mão para você. Acho que é a primeira pessoa para qual eu vou falar o que eu vou falar. Quando eu vi aquele filme, eu tive uma conexão tão grande com aquela história, com a vida dela, que eu lembro que eu falei para quem estava do meu lado, ou eu vivi isso que ela viveu, ou eu vou viver, porque não é possível. Eu reconheci naquela história tudo, dos sentimentos que ela teve, das ideias que ela teve, das coisas que ela fez, eu via da mesma forma que ela via aquela peça, e o que tinha que mudar foi uma reconnaissance, um reconhecimento imediato com aquela personalidade, que foi a Gabrielle Chanel, e com aquela história. E eu me fiquei apaixonada por aquela mulher, por aquele gosto que ela tinha, por aquela história que ela viveu. E aí, ali, com aquela idade, eu falei, eu quero dirigir esta marca. Vou, e acabou, ponto final. E até hoje, é difícil esconder isso das pessoas. Quando eu estava na Hermès, descobriram rápido a senha do meu computador na Hermès era Chanel. Então, assim, a senha do meu computador na Vuitton é Chanel. Então, assim, descobriram rápido isso. Mas ninguém nunca ficou incomodado, as pessoas acreditam, elas ficam até com medo. Elas falam, vamos tratar ela bem, porque ela está tão certa que ela vai conseguir, que é capaz que vai. Então, assim, é um sonho. E a Chanel é a mais difícil de entrar. Então, assim, eu já liguei, já mandei portfólio, já escrevi. Ninguém sabe como entra, como os designers entram para a Chanel, não tem uma lógica. Mas uma hora vai. Uma hora vai ter que ir. Não é possível. Você falou que é difícil de entrar. Como é que foi para Louis Vuitton? Você já estava na Hermès? Como é que você ligou para lá ou te procuraram? Como é que foi esse processo? Ah, sim, isso é interessante, porque eu estava contratada na Hermès, eu não estava procurando para ir para Louis Vuitton, eu estava assim, procurando para ir para outras marcas onde eu tivesse uma liberdade de criação maior que eu tinha na Hermès. Então, eu havia mandado, de fato, alguns e-mails com as marcas na Itália. Então, as marcas da Itália estavam em contato comigo, não as marcas de Paris. Um belo dia, eu recebo um e-mail de Milly de Lavalette, que é o alto escalão do RH da Vuitton, perguntando se eu poderia ir até o prédio, simplesmente para conhecê-los. E aí eu falei assim, tá, eles sempre dizem isso, né? Mas é porque tem uma vaga aberta. Eu pensei,
E aí eu cheguei lá para essa entrevista. A Hermès e a Louis Vuitton, elas têm uma briga, uma grande disputa entre elas. Então, assim, a Hermès não contrata ninguém que tenha passado pela Louis Vuitton. Eles têm um orgulho muito alto quanto a isso. Então, assim, ninguém que passou pela Vuitton vai imediatamente entrar na Hermès. Eles não contratam. Porém, a Louis Vuitton pensa diverso. O orgulho da Louis Vuitton é roubar as pessoas da Hermès. Então, eles vão na Hermès, dobram o salário daquela pessoa e levam para Louis Vuitton, entendeu? E deixa a Hermès ao léu lá. Então, é uma disputa. Então, assim, quando eles me ligaram, falei, meu Deus, quando souberem na Hermès que a Louis Vuitton está atrás de mim, eles vão morrer. Mas eu deixei para contar no último dia, né? Porque quando não tinha mais jeito. Falei, ó, a Louis Vuitton me ligou, eu vou. Mas, aí eles, enfim, me mandaram um e-mail, fui até o prédio, e eu vou te contar um pouco dessa entrevista, porque é interessante para vocês saberem. Eu entro na sala, uma salinha num prédio belíssimo, uma salinha bem pequena, e tinha duas moças na mesa, uma japonesa e uma japonesa, assim, e uma moça que eu diria que era ali francesa, né, de Paris. E essa japonesa começa a falar comigo em francês, um francês sem sotaque algum, impecável. 5, 6, 7 minutos depois, deu conversão dela falando, ela fala para mim em português brasileiro, sem sotaque, ela me diz, mas você é do Brasil? Aí eu falei, mas sou. E você? Ela, mas eu sou de São Paulo. Eu falei, meu Deus. Eu falei para mim mesma, essa mulher que se chama Mili de la Valette é paulistana. Então eu falei para mim mesmo, ela vai ter que me ajudar. Não é possível que ela vai ter que fazer alguma coisa por mim. E aí conversamos muito durante a entrevista, falamos do Rio, de São Paulo, ela nasceu em São Paulo, né, essa do RH, no final da entrevista, mas assim, não é ela que decide quem são os contratados, tem pessoas muito acima dela. Mas ela virou para mim no final da entrevista, baixinho, assim, 1 hora de entrevista, em português, virou para mim e falou assim, em português, se depender de mim, você está contratada, eu vou fazer de tudo para eles te pegarem. Ela falou para mim, né, em português. Eu falei, meu Deus, agora realmente é uma chance que eu tenho, porque ela é bem severa, e ela amou o trabalho que ela viu, e se conectou com o fato de eu também ser brasileira e estar ali. E me passou, então, para as outras entrevistas mais acima, né? E ficou lá rezando, segundo ela falou, eu fiquei rezando para dar certo. Quando ela me ligou, ela gritava do outro lado da linha, a diretora de RH, ela, Renata, congratulations! Ela estava muito contente, muito contente. Que legal, que emoção, né? Uma coisa Foi. realmente. Você também enviou um e-mail para Stella McCartney, né? Para ajudar você com matéria-prima, né, para os seus trabalhos. Você não tinha bolsa de estudo, né? Você precisava se virar, né, para conseguir fazer os trabalhos. E mais alguém, a Stella ajudou você, né? Como é que foi isso? E mais alguém ajudou você? Como é que foi esse apoio aí? Essa história foi bem marcante para mim. Eu era a única aluna do mestrado que não tinha conseguido bolsa, porque as bolsas iam para os alunos europeus primeiro, né, e depois iam para os alunos asiáticos. Então, os alunos sul-americanos não tinham bolsa na Central Saint Martin. Eu não conseguia mais, era muito caro manter aquele curso, muito. E os meus pais, que tinham feito já tudo, já não tinha mais o que fazer, era uma outra realidade, em Libra, era outra história. Então, falei, vou precisar de ajuda. E aí eu perguntei para uma professora minha, Stella McCartney, eu consigo falar com ela? E essa minha professora me disse, Stella, muito difícil, ela nunca vai te responder. Ela me disse isso. E aí eu falei, mas muito difícil? Então tá ótimo, né? E ela falou, eu acabei de te dizer que é difícil, como é que você pode falar que tá ótimo? Eu falei, porque se é difícil, é possível. Então, quando ela falou para mim que era difícil, eu falei, mas difícil eu consigo. Eu cheguei até aqui, difícil para mim não vai ser um problema. O problema era se ela me dissesse que era impossível. Achei o e-mail da secretária, da assistant da Stella, e mandei um e-mail explicando, olha, a minha coleção é toda sustentável, não tem maus tratos aos animais, etc. Não estou usando couro, não estou usando cashmere. Eu queria muito, eu preciso muito de ajuda. E aí a assistente dela, eu obtive uma resposta no senso, o que você precisa? Eu disse que eu precisava, mas não obtive mais nada. Eu falei, eles não vão mais me responder. E aí eu acordei no dia seguinte, desci lá a escada da minha casa e eu vi dentro já da casa, porque abriram a porta para deixar entrar, a encomenda, vários rolos de tecido enormes. E aí em cima desse, eu falei, que é isso, gente? Em cima desse rolo de tecido tinha
um post-it, olha esse aqui, um papelzinho grampeado, no rolo escrito algo assim, com um hidrocor largo, estava escrito parabéns pelo belíssimo trabalho, com amor, Stella, e um coração. Eu falei, não estou acreditando. E ela me deu todo o tecido para acabar minha coleção. Não, eu falei, inacreditável. E assim, além da ajuda da Stella, as ajudas que eu tive não foram patrocínios oficiais, isso eu não consegui na época, mas muitas pessoas se uniram para me ajudar. Teve uma campanha online, no qual eu arrecadei, eu me lembro bem, 6 mil euros para continuar, todos os meus amigos, muita gente de Friburgo, saiu também algumas matérias, os meus pais, óbvio, que não mediram esforços do possível e impossível para eu continuar, e muitos amigos. Então, assim, foi uma união enorme no final do meu mestrado para eu conseguir acabar aquela coleção, que, obviamente, uma coleção nesse nível do mestrado como esse é um preço bem alto para conseguir executar. WN Recursos energiza Fundação Ormeu Junqueira Botelho, Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, apresentam Projeto Resistência Artística com exposição de artes visuais Mundo Circos, local Usina Cultural Nova Friburgo, a partir de 20 de maio, de terça a sábado, das 13 às 20 horas. Venha viver e reviver o mundo do circo e seus personagens. Mundo Circos. Em tempos tão confusos, nem sempre conseguimos enxergar as coisas boas que continuam acontecendo à nossa volta. O Marcos e a Paula foram morar juntos no apartamento que eles compraram. A dona Ana se aposentou e trocou a vida da cidade grande pela tranquilidade da serra. E está amando morar pertinho de tudo. A Alice e a Júlia viraram sócias e estão montando um escritório lindo no Vila Boulevard. Apesar de tudo, sonhos continuam existindo. E há 49 anos, a Gemini constrói sonhos junto com você. Estamos juntos é muito mais que só uma frase para Stan. Representa a nossa dedicação em criar produtos pensando no que mais importa. Você e sua família. São fechaduras, puxadores, cadeados e outros itens que estão no balcão de sua loja, no seu dia a dia e até nas suas horas de lazer. Por isso, tenha uma só certeza. Em todos os seus momentos, tem que ser Stan. Projeto Cultural Resistência Artística. Venha conferir o melhor das artes visuais em 3 exposições. Mundo Circos, Jovens Artistas e Artes Urbanas. Local Usina Cultural Nova Friburgo. Terça a sábado, das 13 às 20 horas. Classificação livre, entrada franca. Realização WN Recursos. Apoio Fundação Ormeu Junqueira Botelho. Patrocínio Energisa, Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa, através da Lei de Incentivo à Cultura. Projeto Resistência Artística. Qual foi o seu trabalho de formatura, o seu projeto, né? Porque na Central St. Martin, né, é famoso, né, os desfiles, né, do John Galliano, desfiles de formatura que já lançam aquela pessoa para o mercado, né? Você fez sobre o quê? Qual foi o seu tema? A Central St. Martin, eles são especializadas em formar grandes estrelas. O objetivo deles é que a pessoa já saia dali com o que ela precisa para realmente ela ser um designer líder na indústria. Então, assim, as coleções finais têm muita visibilidade, muito valor. O meu tema, na minha coleção final, eu queria misturar tudo que eu amo. Então, eu peguei a minha vida na fazenda, onde eu cresci, essa vida de campo, de countryside. A fazenda, eu cresci numa fazenda em Trajano de Moraes, a fazenda da família da minha mãe, e
A fazenda tem uma história muito clássica por trás das pessoas que moravam ali, essa história de aristocracia, do Brasil imperial. Então, eu amo isso. Então, eu peguei esse lado dessa vida rural aristocrática, desse passado da família que teve, da família da minha mãe, misturei com o que eu gosto de monarquia, família real, eu peguei tudo que eu amo. E misturei também com arte, com Oscar Schlemmer, que era um artista da Bauhaus. Então, eu peguei essas 3 vertentes e criei uma mulher, criei uma história. E essa mulher, que era praticamente uma mulher altiva, alguma espécie de realeza, etc. e tal, extremamente moderna, que tinha essa coisa do tweed, do plissado, roupas mais campestres, que me remetiam à história da fazenda. Tudo isso que eu fiz, essa história que eu criei, eu fiz de forma sustentável, que era uma coisa que não estavam fazendo muito na época. Então, assim, todo o material que eu usei não poluía, não deixava vestígio algum, 0 carbon footprint, tipo, 0 emissão de carbono. As pessoas que trabalharam para mim eram locais, eram todas bem empregadas. Então, assim, eu fiz toda uma campanha por trás de material não cruel, sustentável. E aí a coleção ficou famosa por isso, porque era uma coleção que tinha como material bambu, bambu de seda feita através de bambu, triacetato, tweed feito à mão, lã que vinha de animais que não sofriam maus tratos, que era muito difícil de encontrar. E aí a coleção remetia esteticamente o que eu gostava e politicamente, moralmente, o que eu apoio, a moral do que eu gosto, os valores que eu gosto. Então, essa foi a coleção para o meu mestrado. E qual foi o nome que você deu à coleção? Então, exato. A coleção, muitas pessoas dão nome, né? A coleção. Essa coleção, eu não tinha título para ela, porque como não era sobre botânica, flor, luz, índios, não tinha, era uma história de uma mulher. Então, assim, realmente era uma coleção, simplesmente eu chamava ela de Final Collection, a coleção final. Então, os títulos do meu portfólio são coleção final, e aí vem a descrição do que eu gosto na coleção e o que eu fiz nessa coleção. Não tinha nome, né? Na Samart eles têm essa dificuldade de dar nome para as coleções, porque são histórias amarradas, não temas muito. Então, ela ficou em aberto. Mas quando você vê a coleção no final, você entende a mulher para a qual eu desenhei, apesar de não ter um título específico. E me diz uma coisa, o desfile da Resort, né, da Louis Vuitton, né, que foi lá no Instituto Salk, né, em San Diego, na Califórnia, foi num prédio super imponente, né, daquela arquitetura brutalista, né, e nele o Nicolas Ghesquière, né, fez um trabalho bem diferente do que as marcas estão fazendo, né? Qual é o significado desse desfile para você? O Nicolas, para mim, o que ele quis fazer ali, por isso ele pegou aquela arquitetura, ele quis mostrar um poder, ele quis mostrar uma essência dentro da mulher de uma forma extremamente bold, como eu posso dizer em português, forte, e por isso ele pegou essas arquiteturas que têm essa força meio, uma coisa meio bem brute, como eu posso dizer, é uma rusticidade, né, naquelas formas arquitetônicas, uma coisa bem, não é lapidado. Então ele pegou isso dessa forma. O que ele quis mostrar, para mim, foi realmente, nas palavras dele, a deusa que existe dentro de cada mulher. Então, praticamente, quando você vê aquele desfile do Ghesquière, eram heroínas que estavam ali. Ele praticamente deixou de lado essas questões Vuitton, savoir-faire, golas e mangas, etc. Ele queria simplesmente que nós reconhecêssemos deusas, Amazons, mulheres extremamente super-heroínas dentro daquelas roupas. E por isso um lugar com uma arquitetura tão imponente, né? E um pôr do sol e tudo tão bonito. Então, acho que ele juntou esses elementos todos para criar essa mulher, para essa coleção, que ele diz que depois da pandemia, ele achou que é um momento de você fazer o que você quiser. Então, ele lá na Vuitton, às vezes eu estou andando pelos corredores, eu olho uma roupa e eu falo, gente, o que vai ser isso? Porque é extremamente diferente, né, do que a Louis Vuitton faria. Mas o Ghesquière, ele está no momento liberto dele. Faz o que ele quer, se diverte lá dentro, são mulheres fortes. Quando chega na boutique, Louis Vuitton, chega junto com a nossa coleção, então chega aquelas coisas mais teatrais do Ghesquière, mas chega a linha Icone,
que é aquelas calças e jaquetas e blusas perfeitas. Então, né? a cliente, perfeitas. Então, a cliente vê o que o Guesquier propõe e vê o que a gente propõe, entende? Então, assim, ela tem os dois dentro da boutique, e aí funciona. E aí a Louis Vuitton funciona dessa forma. Você conheceu o Nicolas? Olha, essa história é legal. Essa história é exclusiva também. Porque essa história eu não disse ainda. Essa história, o Nicolas, lá dentro da Louis Vuitton, nós temos 2 diretores altíssimos, o Nicolas e a Jane Whitfield, ok? Jane Whitfield é a representação do Nicolas em mulher ali, acessível. Eu entro no escritório dela, saio, pergunto, Jane, esse botão ou esse? E você quer essa blusa com 10 botões ou 8? E você quer essa manga com essa barra ou sem? Então, eu estou em contato com a Jane. E ela vai passar essa informação para o Nicolas, que ninguém vê. O escritório dele tem uma ponte dentro do prédio, uma ponte suspensa. No fundo dessa ponte tem o escritório dele. E assim que eu entrei, a primeira coisa que me disseram foi: jamais atravesse esta ponte. Aí eu falei, o que vai acontecer se eu atravessar a ponte? Aí me falaram, você vai entrar no escritório do Guesquier. Eu falei, tá bom. Então, assim, sempre que eu tô perdida lá, eu tenho cuidado de não cair na tal da ponte. Porque você se perde dentro do prédio, dá na ponte, entendeu? Mas ele realmente é uma pessoa de difícil acesso. Quem fala com ele são as pessoas de alto escalão lá dentro, mas assim, muito acima dos designers. A gente passa para Jane, que passa para ele, que é uma pessoa que vem de 10, 15 anos diretora da Dior. A minha outra chefe vem de 10 anos diretora da Valentino. Então, são pessoas bem reputadas, com muito conhecimento, que respondem direto ao Guesquier. É interessante isso, né? Eu estava vendo um documentário sobre o McQueen, o Alexander McQueen, né? E mostra bem isso, né? Porque ele veio de Londres, chega em Paris, né? Para trabalhar na Givenchy, veio com aquela galera dele, toda aquela galera de Londres. E aí chega lá e ele é completamente insensado, é transformado num deus, ele não entende, eles não entendem que ele vai lá conversar com os alfaiates, com as pessoas, com os modelistas, e é uma hierarquia de exército, né? É uma hierarquia bem rígida. Não, o Guesquier é mais inacessível, mas a Nadege, na Hermès, que é a diretora criativa, igual o Lagerfeld era para a Chanel, era bem acessível. A Nadege estava sempre em contato com os costureiros, os modelistas, comigo. Eu estava o tempo inteiro com a Nadege. E a Nadege é uma, como eu posso dizer, ela é uma bomba de genialidade. Você ficar de frente para uma mulher como a Nadege, como a Jane, eu fico na minha cabeça, eu falo, gente, onde é que eu estou? Quando eu vejo essas mulheres falando, porque elas sabem muito, são muito afiadas e elas são muito sem paciência. Então, é praticamente um filme na sua frente. Eu estou ali vendo elas falarem, parece que eu estou naquele Diabo Veste Prada. É idêntico como elas são. Não são grossas, mas são mulheres sem tempo, sem paciência para perguntas óbvias ou dúvidas óbvias, e afiadíssimas, entende? Então, assim, eu fico ali na hora dos fits, das provas de roupa, são a melhor parte, né? Na Louis Vuitton, né? Mas essas provas de roupa. Eu falo, meu Deus do céu, que cenas são essas que eu estou vivendo? Eu queria filmar para alguém ver, mas amo. São pessoas geniais, realmente, muito inteligentes. Nossa conversa com a Renata Stephan tem uma segunda parte com ótimas histórias sobre sua escola de moda em Londres e dicas para quem quer crescer e sobreviver no mundo da moda.
Zoom Fashion. Oferecimento Cadima Shopping, o maior shopping da região.